Muito bom dia, eu quero falar aqui sobre a gratidão. É muito interessante, é muito importante nós sermos agradecidos cada dia. Primeiramente a Deus, aos amigos, gratidão pela vida, gratidão por todas as coisas. Em todas as coisas nós devemos ser agradecidos. Quando nós começamos a agradecer, nós abrimos portas para as bênçãos em nossas vidas. E na Bíblia, a gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas, a vida, a saúde, a família, os talentos, a nossa capacidade, os amigos. Finalmente, devemos ser agradecidos em todas as coisas. Tudo que temos, tudo aquilo que nós somos, nos foi dado gratuitamente. E a palavra de Deus menciona que nós devemos ser agradecidos, louvando a Deus, adorando a Deus em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então vejam bem, até mesmo nos obstáculos, nas adversidades, nós devemos ser agradecidos, porque Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. E o propósito de Deus é nos abraçar, nos abençoar, nos colocar no centro da sua vontade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. A gratidão por tudo aquilo que temos recebido é fundamental para nós estabelecermos uma relação autêntica com Deus, uma comunhão harmoniosa com as pessoas que estão ao nosso redor. Principalmente, em primeiro lugar, buscando o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso é tão importante que a pessoa agradecida manifeste sua gratidão através de palavras, através de ações, de gestos, etc. Nós manifestamos a nossa gratidão. O reconhecimento e a valorização por todas as bênçãos recebidas por Deus, né? Em Cristo Jesus, aparecem em inúmeros contextos das Escrituras, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. A confissão, o louvor, a adoração são manifestações da expressão da nossa gratidão. No Antigo Testamento, nós observamos o termo hebraico Todá, que significa ação de graças. Tem 30 ocorrências. Outro relacionado é Iadá, que significa agradecer, dar graças ou confessar. Aparece 110 vezes no Velho Testamento. Portanto, precisamos ser agradecidos pela vida, pela saúde, pelos amigos, pelos nossos talentos, pelo ar que nós respiramos. E nós devemos oferecer a Deus cada vez mais o sacrifício de louvor. Quando vocês oferecem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Levítico, capítulo 22, versículo 29. Observe que é um sacrifício. Sacrifício significa que algo foi oferecido no altar. E hoje nós temos o altar, que é o nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Cada dia, meus lindos, minhas lindas, sejamos agradecidos a Deus por todas as bênçãos. Você que está aí me ouvindo, agradeça a Deus, porque você está me ouvindo. É porque eu estou falando para você, eu agradeço a Deus porque você está aí, significa que nós estamos vivos. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor. Era comum no Velho Testamento as pessoas celebrarem festas e oferecerem ofertas de gratidão, reconhecendo as bênçãos alcançadas. O louvor no templo era uma grande expressão. Quando você lê o livro de Salmos, você vai observar o salmista nos fazendo um convite
e dizendo sempre: louvai ao Senhor, que um cântico novo esteja na nossa boca. E nós precisamos louvar a Deus cada momento. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Salmo 9, versículo 1. Quando nós damos graças, nós falamos as maravilhas do Senhor. Nós expressamos as maravilhas do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Nós estamos abrindo portas para muitas bênçãos. E a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. No Novo Testamento nós temos termos gregos, nós temos termos que expressam a ideia de gratidão. Eucharisteu, eucharistia. O primeiro eucharisteu, verbo, significa ser grato, agradecer, render graças. Esse verbo aparece em 38 versículos das Escrituras. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Romanos, capítulo 1 e o versículo 8. Eucharistia é um substantivo. Gratidão, reconhecimento, agradecimento, ações de graças, prece de agradecimento. Esse substantivo aparece justamente 15 vezes no Novo Testamento. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Então vejam bem, o serviço que nós prestamos, a evangelização, o discipulado, a ajuda às pessoas, a visita às pessoas que estão encarceradas, a visita às pessoas que estão enfermas. É um serviço ministerial. E aí nós vemos esse transbordamento da expressão da nossa gratidão. Porque quando nós somos agradecidos a Deus, nós o servimos e o adoramos em espírito e em verdade. Nós vemos alguns exemplos aqui no Novo Testamento. 10 leprosos são curados. Um dos grandes exemplos de gratidão na Bíblia é bem conhecido aí com essa cura, a cura dos 10 leprosos. Enquanto Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, 10 pessoas leprosas com doenças de pele se aproximaram de Jesus e pediram a cura, suplicaram a cura. E após mandar que eles fossem se apresentar no templo, os 10 foram curados no meio do caminho. Porém, somente um deles foi agradecer. Voltou para agradecer. Observem que isso é justamente um quadro que representa a humanidade. Muitos recebem as bênçãos de Deus, mas são poucos aqueles que são agradecidos. Compartilhe aí com outras pessoas. Edson, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E precisamos ser agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos outorgado. Cada momento, cada dia, nós temos vários motivos de agradecimento. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Lucas capítulo 17, versículo 15 ao versículo 18. Observe que o que voltou para agradecer era estrangeiro, era samaritano. Significa muitas vezes que aqueles que são da casa não são tão agradecidos quanto aqueles que estão fora. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus ele tem nos concedido a cada momento. E nós vemos pessoas realmente sendo agradecidas ao Senhor. Nós temos também o endemoniado gadareno. E nessa história, Jesus, após ter Jesus cruzado o mar da Galileia, ele e seus discípulos passaram na região dos Gadarenos, Gadara. Lá viu um homem endemoniado que atormentava os que viviam ali, que era muito forte, a ponto de ninguém conseguir realmente dominá-lo. Quando Jesus encontrou esse homem, libertou
da legião de demônios que o possuíam. Quando este homem se viu livre dos espíritos, ficou completamente agradecido, completamente grato. Sua primeira atitude foi realmente de ser um seguidor de Jesus. Cristo lhe disse que deveria anunciar aos seus o que ele fez por ele. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Marcos capítulo 5, versículo 18 ao 20. Nós precisamos anunciar aquilo que Deus tem feito por nós. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Temos que anunciar cada dia quantas bênçãos o Senhor... Desculpem, pessoal. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado, quantas bênçãos o Senhor ele tem proporcionado. Como eu já disse no início, o ar que nós respiramos, amanhecemos cada dia, estamos aqui. Quantos anoiteceram e não amanheceram? E nós estamos aqui falando para você, você me ouvindo, isto é um grande motivo de gratidão. Estamos vivos, louvando e agradecendo ao Senhor. A nossa gratidão deve ser a tal ponto que nos conclame a anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Anunciar o quanto Deus é bom, a sua eterna bondade para conosco de uma forma toda especial. Nós temos também o cego Bartimeu. Vindo Jesus até Jericó com seus discípulos, um homem cego chamado Bartimeu estava à beira do caminho. Quando soube que era Jesus que estava passando por ali, gritou até chamar a atenção e Jesus o curou. E em Marcos capítulo 10, versículo 52, vá, disse-lhe Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recebeu a cura, ele se recuperou e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós precisamos seguir a Jesus. Jesus realmente, ele agiu na vida de todas as pessoas, libertando, curando, dando vida, dando alegria. Precisamos ser agradecidos a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu estou feliz, eu sinto essa gratidão, essa alegria em meu coração, que me impulsiona a fazer lives, a dizer que Jesus é bom, que a sua bondade é eterna, dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos declarar a soberania de Deus, declarar a bondade de Deus, a misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Renova-se cada manhã, eterna é a sua bondade. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender. 1 Tessalonicenses 3,9 diz: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus. Exalto a Deus nessa manhã. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Por mais difícil que esteja a nossa jornada, sejamos agradecidos, porque Deus ele tem um propósito e tem um plano para cada criatura, tem um plano para cada um de nós. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, o amor de Deus, a fidelidade de Deus que é grande. Tua fidelidade é grande. Há uma canção que diz: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus,
grande é a tua fidelidade. Salmo 92, versículo 1 ao versículo 2. Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O amor de Deus é incondicional. Ele ama todas as pessoas. Ele te ama assim como tu és. Ele ama a tua vida. Ele está te protegendo, te segurando, te capacitando, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia. E Salmo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Precisamos andar nos caminhos do Senhor, porque dele vem o livramento, dele vem a nossa salvação. Bendiga ao Senhor, bendiga o Senhor a minha alma. Não te esqueça nenhum das suas bênçãos. Salmo 102, Salmo 103, versículo 2. Em outra tradução diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemo-nos neste dia. Portanto, neste dia de hoje, vamos louvar, vamos agradecer, vamos bendizer o nome do Senhor, vamos exercer boas obras e assim estaremos agradecendo a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Mas isso não deve estar acontecendo conosco. Pelo contrário, nós devemos ser agradecidos, glorificar a Deus, render graças ao Senhor, render louvores ao Senhor. Amém? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Observem, sejam agradecidos. Lúcia, Vera Lúcia, que Deus te abençoe. Gabriel Barbosa, que Deus te abençoe. Deixa eu ver mais. Laures Neto, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de vocês. E Hebreus capítulo 1, capítulo 12, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos ao Senhor de modo aceitável, com reverência e temor. É dele que vem a nossa salvação, é dele que vem a nossa esperança. Salmo 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor, a sua bondade dura para sempre. Deem graças ao Senhor. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez, somos dele, somos o seu povo. Rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 100, versículo 1 ao versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 3. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Portanto, louvai ao Senhor.
enquanto você viver. Louvemos a Deus. Que tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 118, versículo 28 ao versículo 29. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Glorificado seja Jordânia, que Deus abençoe. Vera Lúcia, que Deus abençoe. Compartilhe aí com outras pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade do Senhor. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. 1 Crônicas 16, 34. Louvado seja Deus. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Não te esqueças realmente dos benefícios que o Senhor tem nos concedido. E por último aqui, Salmo 139, versículo 13 ao versículo 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Por isso, com convicção, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Portanto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço, ó Deus, nesta manhã. Eu te louvo pelo teu grande amor, pela tua grande bondade e pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és o Deus especial, tu és o Deus maravilhoso. E nesta manhã, Senhor, eu sou agradecido pela minha vida, eu sou agradecido pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, que este dia que o Senhor tem preparado para todos nós. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está me ouvindo, que esta pessoa seja agradecida, Senhor, que esta pessoa possa abrir o coração e deixar fluir a gratidão para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso. Vera Lúcia, que Deus abençoe a tua vida. Gabriel Barbosa, todos aqueles que aí entraram. Que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Amém?